Olá, meu querido, graça e paz. Bom dia, um bom domingo para todos nós, graças a Deus. Um bom domingo para todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, aqueles que gostam de estudar a Bíblia, aqueles que já são entendidos para a graça de Deus. Muito obrigado, meus queridos, você que tem se inscrito em nosso canal, você que está inscrito em nosso canal, você que ainda não está inscrito em nosso canal, obrigado por tudo, você que tem colaborado de uma forma expressiva para que esse canal cresça, obrigado por você ter feito um trabalho de compartilhar, além de se inscrever, você tem compartilhado, além de ter compartilhado, você tem feito seus comentários e também você tem ativado o sininho de todos, não é? Muito obrigado mesmo. E os likes, não deixando não esquecendo de deixar os likes, isso é importante, tá bom, meu querido? Muito obrigado. Esse Brasil, o mundo, não é? Eu estou ainda, o canal ainda é pequeno, nosso irmão Alberto Lírio, mas para mim, meus queridos, eu falo a verdade. Para mim, só o fato da gente estar espalhando a mensagem da graça, está espalhando, vamos dizer, essa coisa, essa liberdade que muitas pessoas estão encontrando na palavra de Deus. Só o fato disso já é o suficiente para nós estarmos alegres sempre. Graças a Deus, eu tenho dado graças a Deus todos os dias, porque a cada dia que amanhece, a gente ouve relato de pessoas que verdadeiramente têm se libertado dessa escravidão chamada religião, essa escravidão chamado, vamos dizer assim, ordenanças, essa escravidão que a gente vivia debaixo do jugo dos homens e achando que estava agradando a Deus, na verdade, a gente só estava se escravizando mais ainda. Então, o que que acontece, meus queridos? Eu, de coração, eu quero falar uma coisa para vocês que não é todos que vão se libertar dessa escravidão, não. Não é todos que vão se libertar desse sistema, não. Sabe por quê? Porque nós estamos há 2021 anos depois de Cristo. Mesmo assim, ainda tem pessoas que são capazes de viver escravo da religião. Mesmo Jesus vindo para libertar as pessoas da escravidão, 2021 anos depois, ainda tem pessoas que estão escravizadas pelo sistema. Então, agora, uma coisa é certa, aqueles que entendem as revelações da graça, aqueles que estão entendendo as revelações da graça, claro que esses vão se libertar. O que tem de pessoas, pseudos ministros, pseudos conhecedores da Bíblia, que tentam refutar as mensagens da graça, tem muitos, tem vários, mas os argumentos deles não têm como se sustentar, porque eles, se tem uma coisa que o sistema religioso faz, é não respeitar o tempo verbal, colocação verbal, não respeitar a gramática da escrita, não respeitar o remetente, não respeitar o destinatário. Eles não respeitam nada disso. Sabe por quê? Porque se respeitar, eles vão ver que as cartas de Paulo não foi escrita para nós do século 21, foram escritas para eles lá no primeiro século. Então, o que que acontece? Dia que eles respeitarem tudo isso, o vernáculo, né? Resumindo, o vernáculo da língua portuguesa, claro que eles vão cair do cavalo. Então, obrigado por você, tá bom, meu querido? Muito obrigado mesmo. Hoje eu quero falar sobre o bom pastor, João capítulo 10 e o versículo 10. Todos nós conhecemos essa passagem.
Durante, meus queridos, aproximadamente 2 anos, Jesus ele tinha servido na Galileia. Eu vou comentar sobre o texto. Ele tinha servido ali na Galileia. Então, curando, ele vivia ali realizando outros milagres que nenhum homem, na época, né, poderia fazer. Então, o que que acontece? Agora, lá na Judéia, ele ia à Judéia e a Pérea, que eram as regiões vizinhas a Jerusalém, onde outras pessoas veriam os seus milagres. Um homem que havia nascido cego, ele foi curado lá no tanque de Siloé. Você sabe disso. O que que acontece? O que que aconteceu ali? Então, os líderes religiosos, não é, se iraram com esse fato. Eles se iraram com esse fato. O fato de um homem, né, Jesus ter curado um cego ali no tanque de Siloé. Então, os caras ficaram uma fera, né? Vamos usar um linguajar bem popular. Os caras ficaram uma arara, né? Viraram arara. O sistema religioso da época, constituído do sinédrio e também do sistema religioso. Então, o que que aconteceu? Esses líderes religiosos, eles se iraram por Jesus ter curado aquele cego. Então, nós observamos que era uma outra razão, não é? Para que o povo reconhecesse Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Aquela cura foi uma das razões que levou o povo daquela época a reconhecer Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Então, o que aconteceu ali? Naquele cenário de ira, de hostilidades, não é, dos líderes religiosos da época para com ele, Jesus contou como ele, o bom pastor, morreria pelas suas ovelhas. Depois daquela cura, quando nós chegamos em João capítulo 10, então Jesus, ele passa a contar como que ele seria então o bom pastor que morreria pelas suas ovelhas. Então Jesus aqui no capítulo 10, ele começa a contar as qualidades de um bom pastor. Então, quando a gente observa aqui, por exemplo, pelo menos a minha Bíblia, no título está escrito aqui, Jesus, o bom pastor. Então, um bom pastor, Jesus começa a fazer um comentário da qualidade de um bom pastor. Então, um bom pastor, ele tem familiaridade com cada uma das suas ovelhas. Ele conhece as que podem se desviar, ele conhece as que precisam de cuidados específicos. Então, Jesus, ali, ele começa a contar a história, as qualidades de um bom pastor. Então, ele começa a falar sobre essas tais qualidades. Então, além dele falar que esse pastor, ele conhece, não é? Aquelas ovelhas que pode se desviar. Naquela época, Jesus, ele estava falando das ovelhas que precisam de cuidados especiais, por exemplo. Então, Jesus, ele estava falando ali que essas ovelhas, além de poder se desviar naquela época, existiam ovelhas também que precisavam de cuidados especiais. Agora, dia e noite, naquele discurso, dia e noite, Jesus estava falando que o pastor vigia o seu rebanho e ele até arrisca a sua própria vida para proteger essas tais ovelhas.
Então, se a única ovelha se perder, o pastor pedirá que outra pessoa cuide do rebanho, enquanto ele sai para procurar a desgarrada. Então, um bom pastor, na visão de Jesus, ele sempre lidera o seu rebanho. Presta atenção que isso aqui é há 2000 anos atrás e mais um pouquinho. Jesus está dando esse ensinamento aqui. Então, um bom pastor, e aqui se trata de pastor de ovelhas mesmo. Então, um bom pastor, ele sempre lidera o seu rebanho e nunca se empurra aquelas ovelhas para um precipício. Todos os dias, Jesus está falando, ele encontra comida, encontra água, e todas as noites leva de volta para a segurança do curral. Quer dizer, durante o dia, esse pastor, a qualidade dele, coloca suas ovelhas para pastar, para sempre ter uma boa alimentação, e à noite ele leva as suas ovelhas para a segurança do curral, chamado de aprisco. Agora preste bem atenção que, como nós somos ensinadores da graça, nós temos que arrancar do texto o significado real do texto. Isso chama-se exegese com responsabilidade. Nós não colocamos no texto o que não está no texto. A maioria, 100% dos pregadores dos sistemas que tentam refutar a mensagem da graça, eles fazem uma exegese, quer dizer, colocam no texto o que não está no texto. Agora nós vamos observar uma coisa, meus queridos, que essa qualidade do bom pastor, uma das coisas que ele fazia, esse bom pastor, era tirar suas ovelhas do aprisco durante o dia, colocar suas ovelhas para pastar, ter uma boa pastagem, uma boa alimentação, uma boa água, e à noite colocar elas, não é, em segurança, colocar elas lá no aprisco. Então, sabendo disso, é fácil ver por que Jesus é chamado aqui no capítulo 10 de João de o bom pastor. Então, todo crente, ele tem que saber disso, o que eu vou falar aqui. Todo crente, ele tem que aprender isso. Deixa o seu like, tá, querido? Ouça a mensagem não, ouça o estudo, ouça o ensinamento, mas se inscreva no nosso canal. Você que está aí ouvindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa os seus likes, tá bom? Deixa aí os seus likes. Olha, então, nós vamos falar sobre o aprisco. O verso 3 fala assim, do capítulo 10 de João. A este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas. Preste bem atenção. E as leva para fora. Preste atenção no versículo 4. Quando ele tira para fora as ovelhas, tira fora de onde? Tira para fora de onde? Do curral, do aprisco. Ele tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Preste atenção nisso aqui. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não reconhece a voz dos estranhos. O que era o aprisco? O que era o aprisco? Preste bem atenção. Todo crente tem que saber disso. Todo crente tem o dever de aprender isso aqui que eu vou falar. As ovelhas, elas são animais indefesos. Elas podem peregrinar sem objetivo pelo campo. Ela pode peregrinar pelo campo todinho, sem nenhum objetivo. As ovelhas, elas são animais indefesos. Então, o que acontece? Essas ovelhas,
quando elas andam pelo campo, elas podem peregrinar por um campo que é extenso, é vasto, não é? Sem objetivo nenhum. Essas ovelhas, elas são incapazes de se defender. É por essa razão os pastores, eles constroem aprisco, construíam, não é? Na época de Jesus, e constroem aprisco. Isto aqui, preste bem atenção. Um aprisco, meu querido, ou um curral, era um lugar de abrigo para as ovelhas. Um curral simples era construído de 4 paredes. Um curral simples. Ele tinha 4 paredes. Feito, podia ser de pedras, né? Recolhidas lá mesmo no campo. Então, os muros tinham altura suficiente para manter, né, do lado de fora os animais selvagens. Preste bem atenção nisso aqui. Porque a palavra de Deus, quando ela é entendida de uma forma responsável, as pessoas então começam a colocar a sua mente para trabalhar e entender por que Jesus dava tais ensinamentos. Então, esses muros que eram construídos nos apriscos, eles tinham altura suficiente, meus queridos, para manter os inimigos das ovelhas, que eram os animais selvagens. Preste bem atenção nisso aqui. Aprisco, curral, não significa templos. Não é dentro de templos, como queira a religião hoje em dia, que as ovelhas pastam. Não. Não é dentro dos templos que as ovelhas pastam e estão livres dos animais selvagens. Não é. Quem pensa que Jesus, ele se coloca como bom pastor num templo, eu vou ensinar aqui que não é. Templo não é abrigo. Templo não é aprisco. Você vai observar isso aqui. Então, esses muros, eles tinham a altura suficiente para proteger as ovelhas dos animais selvagens. Então, o que acontecia ali? Alguns muros, além de serem autossuficientes do aprisco para proteger as ovelhas dos animais selvagens, alguns muros tinham espinhos, né, sobre o topo. Espinhos sobre o topo. Então, qual era a finalidade desses espinhos? Para desencorajar os ladrões. Aí era para desencorajar os ladrões. Então, o que acontece aqui? Esses espinhos, quando eram colocados no topo, para desencorajar os ladrões. Então, o que acontece? Espinhos pode muito bem representar as ordenanças da lei que muitos líderes religiosos põem dentro do seu sistema, justamente para quê? Para dificultar não somente as pessoas de saírem do sistema para uma nova fase, ou um novo pasto, ou uma nova liberdade. E também pode representar a dificuldade que as pessoas têm de entender as revelações da graça de Deus. Então, havia nesses apriscos, nesses currais,
Havia uma única entrada e um pastor podia ser encontrado ali guardando as suas ovelhas. Era comum que muitos pastores usassem o mesmo curral e vigiassem a entrada em turnos. A entrada desse aprisco, desse curral, eles vigiassem em turnos. Os pastores, eles não se preocupavam em impedir que as suas ovelhas se misturassem, porque cada ovelha conhece o chamado do seu pastor. Normalmente, o pastor era só dar um grito em voz alta e a ovelha, ela reconhecia a voz do seu pastor. Agora, uma pergunta interessante. Por que quando Jesus veio a este aprisco, ele veio para tirar as suas ovelhas dali? Então, as pessoas ficam presas em quatro paredes até que a nossa língua portuguesa, a palavra, o verbo até é limite. Aí que muita gente não entende a pronúncia de Jesus quando ele disse aos discípulos, quando ele falou aos discípulos: eis que eu estarei convosco, não é? É um verbo regressivo que fala com vocês, não é? É a terceira, a segunda pessoa, lá no plural, convosco, é um verbo progressivo que Jesus está se referindo aos discípulos e aos judeus. Jesus falou: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é estar com eles todos os dias até? Lembra do brado, um dos brados que Jesus ele pronunciou 7 pronúncias na cruz, e uma das pronúncias na cruz foi essa: tetelestai, que quer dizer está consumado. Quando Jesus deu o brado na cruz, tetelestai, ele estava fazendo-se cumprir aquilo que ele tinha falado com os discípulos. Eu vou estar com vocês somente até o momento em que se cumprir a consumação dos séculos. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até que se cumpra a consumação dos séculos. Então, quando Jesus ele vem até este aprisco aqui, o capítulo 10 de João, para você entender o capítulo 10 de João, você deveria estudar desde o capítulo 8, porque na Bíblia, não é? Nos originais não existe capítulo nem versículos, é uma carta que você escreve, sem capítulo, sem versículo. Quem colocou capítulos e versículos foi o sistema religioso, para a gente não entender a mensagem certa. Então, o que é que acontece ali, meus queridos? Quando Jesus ele veio a este aprisco para tirar as ovelhas dali, por quê? Que quando Jesus veio a este aprisco, ele veio para tirar as pessoas dali. Porque as pessoas estavam, ovelhas, estavam presas em quatro paredes até que esse Jesus, o bom pastor, que é o verdadeiro pastor, ele chegou para libertar elas de lá. Verso 3 e 4 do capítulo 10, ele fala assim: a este o porteiro abre, as suas ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora as ovelhas que lhe pertencem. Preste atenção que ele só dá liberdade desta prisão, porque aprisco era uma prisão, aprisco era um curral onde prendia as ovelhas dos supostos lobos selvagens,
dos supostos inimigos. Então ele fala assim, quando ele tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Agora, olha o verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Então, o verso 6 fala assim, para você entender. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer, em verdade, vos, a segunda pessoa do plural, vos digo que eu sou a porta. Você entendeu que Jesus ele faz uma parábola para a vida espiritual? Então, o que acontece aqui? Jesus, ele chega nesse curral, ele chega nesse aprisco para dar liberdade, para libertar. Ele chega para libertar elas desse aprisco. Você já entendeu que Jesus aqui, ele está falando que só se liberta do sistema, só se liberta dessas prisões, só se liberta desses apriscos, só se liberta desses currais aquele que verdadeiramente são as suas ovelhas. Porque quem não é as suas ovelhas continuam presos a esse sistema, continuam presos nesse curral. Aí Jesus continua dizendo, e todos, versículo 7 é melhor. Portanto, tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Agora sim, o versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence às ovelhas, não é o pastor, de modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Então, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, meus queridos, ninguém pode falar o contrário. Isso aqui é uma parábola para a vida espiritual. Isso aqui é uma metáfora. Isso aqui é uma parábola inteligente que Jesus usou para fazer uma metáfora daquilo que é a nossa vida espiritual. Só fica preso no sistema religioso aquelas pessoas que verdadeiramente não são as ovelhas de Cristo. Porque as ovelhas de Jesus, Jesus traz elas para fora. E ali, o que acontece? Ele dá pastagem, ele dá comida, mas o mais importante, ele dá liberdade. Então, quando Jesus entra, ele chama as suas ovelhas, quando entra nessas portas, nessas prisões, ele dá a liberdade, mas só quem vai aceitar a liberdade é somente as suas ovelhas. Agora, quem não é ovelha dele, não vai aceitar isso. Então, meu querido, é isso que o capítulo 10 de João fala, sobre a verdadeira liberdade. Só quem aceita a liberdade oferecida por Jesus é as suas ovelhas. Agora, as que não são as suas ovelhas, não ouvem a sua voz e não obedecem ao seu chamado. Meu querido, muito obrigado. Era isso que eu queria falar. E, olha, cada dia mais, esteja livre do sistema e goze dessa liberdade em Cristo Jesus, para a honra e glória do nosso Criador. Amém? Fique na paz e até o próximo vídeo, para a honra e glória
do nosso Criador. Amém.